Essa filmagem que você está vendo agora foi gravada pelas câmeras dos próprios capacetes dos soldados americanos. É dia 4 de outubro de 2017. Níger, um país na África Ocidental. Uma estrada de terra em meio ao deserto do Saara. O que começa com uma patrulha de rotina muda completamente em questão de segundos. Soldados correndo em busca de cobertura atrás de veículos e arbustos, enquanto uma chuva de balas vinda de todas as direções transforma aquela estrada tranquila em um campo de batalha. 12 soldados americanos e nigerianos contra mais de 100 terroristas do ISIS. O que aconteceu nos 30 minutos seguintes custou a vida de 4 americanos, e ficou gravado pelas câmeras que eles carregavam nos capacetes. Para entender como os soldados americanos chegaram a uma estrada de terra no Níger em 2017, você precisa entender uma guerra que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O Níger é um país enorme no coração da África Ocidental, maior do que o Texas e a Califórnia juntos. É também um dos países mais pobres do mundo. Com fronteiras praticamente indefensáveis que cortam o deserto do Saara, o Níger se tornou um corredor para grupos terroristas que se espalharam pela região após o colapso da Líbia em 2011. O ISIS no Grande Saara, também conhecido como ISGS, era um desses grupos. Operava nas fronteiras porosas entre o Níger, Mali e Burkina Faso, recrutando jovens desesperados, extorquindo comunidades locais e planejando ataques contra qualquer presença ocidental na região. Os Estados Unidos haviam estabelecido uma presença militar discreta no Níger, uma base de operações avançada em HDs e equipes de forças especiais que treinavam soldados nigerianos e conduziam missões de coleta de inteligência. Não era uma guerra declarada, não havia manchetes diárias. Era chamada Guerra Invisível, o tipo de conflito que acontece nos cantos esquecidos do mundo sem que a maioria das pessoas saiba. Até que 4 americanos não voltaram para casa. Antes de falar sobre o que aconteceu naquela estrada de terra, você precisa conhecer os homens que estavam lá. O sargento Brian C. Black tinha 35 anos, era médico de combate, o homem responsável por manter vivos os feridos no campo de batalha. Era casado com a esposa Brittany, que estava grávida do primeiro filho do casal. Nos dias antes da missão, Brian havia recebido um livro de presente, um guia sobre como ser pai. Estava lendo nas horas livres, preparando-se para uma batalha completamente diferente da que travava no Níger. O sargento Dustin M. Wright tinha 29 anos. Era da Georgia, filho de uma família militar. O pai e o irmão também serviram. Dustin era conhecido pelo bom humor constante e pela lealdade inabalável aos companheiros. No meio da emboscada, quando as coisas ficaram mais críticas, ele ligou para a mãe, não para pedir ajuda, apenas para ouvir a voz dela uma última vez. O sargento Jeremiah W. Johnson tinha 39 anos. Era o mais velho do grupo e um veterano experiente com múltiplas missões em zonas de conflito. Calmo sob pressão. O tipo de soldado que os outros olhavam quando não sabiam o que fazer a seguir. O sargento La David T. Johnson tinha apenas 25 anos. Era o mais jovem dos 4. Havia se alistado no exército aos 17 anos, inspirado por um primo que serviu. Era casado com Maisha Johnson, que estava grávida da terceira filha do casal. Seus 2 filhos mais velhos ainda esperavam em casa. 4 homens, 4 histórias, 4 famílias esperando em casa. Na manhã de 3 de outubro de 2017, a equipe de Forças Especiais ODA 3212 saiu da base em direção à aldeia de Tongo Tongo, uma pequena comunidade de agricultores no sudoeste do Níger. A missão parecia rotineira: reunir-se com o chefe local da aldeia para a coleta de informações sobre atividades terroristas na região. Era exatamente o tipo de missão que a equipe havia conduzido dezenas de vezes antes. 12 homens no total, 8 americanos e 4 soldados nigerianos. 3 veículos Toyota Land Cruiser. Armamento padrão para uma missão de reconhecimento, não de combate. A reunião na aldeia de Tongo Tongo correu bem. O chefe local forneceu informações. A equipe agradeceu e começou a preparar a saída. Mas algo estava errado. O chefe da aldeia estava demorando demais, fazendo perguntas desnecessárias, pedindo que os soldados esperassem um pouco mais. Em retrospecto, os sobreviventes descreveram aquele momento com uma sensação de que algo estava sendo preparado, que a aldeia havia sido usada como armadilha para mantê-los parados tempo suficiente. Quando os veículos finalmente deixaram Tongo Tongo e seguiram pela estrada de terra em direção à base, a equipe havia perdido tempo precioso, e a noite estava chegando. Na manhã de 4 de outubro, após uma noite acampados no campo, a equipe retomou o movimento em direção à base. Eram aproximadamente 11 horas e 30 minutos quando os primeiros tiros cortaram o ar.
Mais de 100 combatentes do ISIS no Grande Saara emergiram de posições escondidas em todos os lados, atrás de árvores, em valas, sobre pequenas elevações. Alguns em motocicletas, outros a pé. Todos pesadamente armados com AK-47, metralhadoras e lança-granadas RPG. Os soldados americanos e nigerianos se viram completamente cercados. As câmeras dos capacetes registraram tudo. Nas imagens, algumas das quais você está vendo agora, é possível ver a transição abrupta de uma estrada tranquila para um caos absoluto de tiros, poeira e gritos. Os soldados americanos responderam imediatamente. Saíram dos veículos e se espalharam em busca de cobertura. Atrás dos Land Cruisers, atrás de árvores esparsas, em qualquer depressão no terreno que oferecesse alguma proteção. A proporção era devastadora, 12 contra mais de 100. A equipe solicitou apoio aéreo imediatamente pelo rádio, mas a resposta levaria tempo. Tempo que eles talvez não tivessem. O combate durou aproximadamente 30 minutos. 30 minutos que pareceram uma eternidade para os homens naquela estrada. Os soldados americanos lutaram com uma disciplina e um profissionalismo extraordinários, considerando a situação impossível em que se encontravam. Mantiveram fogo de supressão enquanto tentavam coordenar uma retirada ordenada. Cobriram uns aos outros enquanto avançavam de posição em posição. Dustin Wright ligou para a mãe durante a emboscada. A ligação durou apenas alguns segundos, tempo suficiente para ela ouvir os tiros ao fundo e a voz do filho dizendo que estava bem antes de desligar. Brian Black, o médico de combate, continuou tratando feridos mesmo sob fogo intenso. Era sua função, era quem ele era. Mas os números eram impossíveis. À medida que a munição foi diminuindo e as baixas foram aumentando, ficou claro que a posição não era mais defensável. O objetivo passou de vencer o confronto para salvar o máximo de vidas possível. Aviões franceses Mirage chegaram primeiro, sobrevoando a área em baixa altitude para intimidar os atacantes e dar cobertura aérea à equipe no solo. Helicópteros chegaram em seguida para evacuar os feridos. Quando a emboscada finalmente terminou e a contagem foi feita, o resultado era devastador. Brian Black, Dustin Wright, Jeremiah Johnson e LaDavid Johnson. 4 americanos não voltaram para casa. 4 soldados nigerianos também perderam suas vidas. Mas a história não terminou quando a emboscada acabou. Quando as forças de resgate chegaram ao local e começaram a recolher os feridos e os mortos, perceberam que alguém estava faltando. LaDavid Johnson, o mais jovem dos 4 soldados americanos mortos, não estava entre os corpos recuperados. Uma busca foi iniciada imediatamente. Helicópteros varreram a área. Equipes terrestres buscaram por cada metro de terreno ao redor do local da emboscada. Por 48 horas, LaDavid Johnson esteve desaparecido. Sua esposa, Maisha, grávida, esperava em casa sem saber se o marido estava vivo ou morto. Seus 2 filhos pequenos esperavam pelo pai. 48 horas depois da emboscada, o corpo de LaDavid Johnson foi encontrado a aproximadamente 1,6 km do local do confronto principal. O que aconteceu naquelas 48 horas, como ele chegou tão longe do grupo, o que viveu nos últimos momentos, permanece parcialmente sem resposta até hoje. As câmeras dos capacetes forneceram algumas respostas, mas não todas. O que se sabe é que LaDavid Johnson lutou até o fim e que morreu como soldado. Nos meses seguintes à emboscada de Tongo Tongo, o Pentágono conduziu uma investigação completa sobre o que havia acontecido. As conclusões foram duras. A missão havia sido aprovada com base em uma avaliação de risco que classificava a operação como de baixo risco de combate. Essa avaliação estava errada. A inteligência sobre a presença de forças do ISIS na região era inadequada. A equipe havia partido sem apoio aéreo imediato disponível, um protocolo que seria revisado após o incidente. Os soldados lutaram por mais de 1 hora antes que qualquer apoio aéreo chegasse ao local. 3 oficiais foram disciplinados, protocolos foram revisados, treinamentos foram atualizados, mas nada devolvia Brian Black ao filho que ainda não havia nascido. Nada devolvia Dustin Wright à mãe que havia ouvido os tiros pelo telefone. Nada devolvia Jeremiah Johnson e LaDavid Johnson às suas famílias. A investigação também revelou algo que os sobreviventes já sabiam. Os soldados americanos e nigerianos haviam lutado com uma coragem extraordinária em condições impossíveis. Sem apoio, sem reforços, contra um inimigo 5 vezes maior. Eles haviam lutado até o fim. Imagine acordar numa manhã comum, tomar café, preparar o equipamento, subir em um veículo rumo a uma missão de rotina numa aldeia que você já visitou antes. E 24 horas depois, não voltar. Esse foi o último dia de Brian Black, Dustin Wright, Jeremiah Johnson e LaDavid Johnson. Homens que estavam lendo livros sobre paternidade, que ligavam para as mães, que tinham esposas grávidas esperando em casa,
que tinham filhos que ainda precisavam crescer com o pai ao lado. A emboscada de Tongo Tongo não foi uma batalha famosa, não foi um momento que parou o mundo. Foi apenas mais uma manhã numa guerra que a maioria das pessoas nunca viu, travada por homens que a maioria das pessoas nunca conheceu, em um país que a maioria das pessoas nunca consegue apontar no mapa. Mas para as famílias de 4 soldados americanos, aquela manhã de outubro de 2017 dividiu a vida em antes e depois. Eles merecem ser lembrados. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. E a inscrição no canal e o sininho garantem que você não perca nenhum vídeo. Até o próximo.